Lucas capítulo 5, verso 12 em diante, até o 16. Quero ler com você. Fechou? Então vamos lá. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. E quando ele viu Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, olha o pedido dele, se quiser, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero. Sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. E Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém. E acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões fluíam para ouvir e para serem curados de suas enfermidades. Mas Jesus, porém, se retirava para os lugares solitários e orava. Amém? Vamos orar? Jesus, te agradecemos por estarmos aqui nesta noite. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua palavra. Fala conosco. Espírito Santo, o Senhor conhece cada coração. Por isso te pedimos, ministre sobre nós e nos ajude. É o que nós te pedimos, Senhor. Cada um precisa de algo nesta noite. E o Senhor tem para todos. Por isso nós viemos e te pedimos, em nome de Jesus. E todos disseram amém? Amém. Amém. Pode sentar, igreja. Irmãos, eu vou deixar o relógio ali, porque às vezes eu me perco no horário e eu não quero perder no horário, tá bom? Então a gente vai até onde dá, tá bom? Eu quero agradecer, né, pelo convite. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastora. A todos os pastores dessa igreja, aos obreiros, aos irmãos. É muito bom poder estar aqui com você nessa noite. É assim, eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo, que tenta fazer alguma coisa pela noiva, enquanto o noivo não vem. Então, espere dele, e eu tenho certeza que ele tem algo espetacular para você nessa noite. Eu preciso falar disso aqui, né, porque é assim, a campanha dos céus abertos, eu vou fazer como eu faço lá na igreja que eu congrego. Primeira coisa que eu faço é explicar isso aqui. Céus abertos é um mês. Eu não sei vocês aqui, mas nós fazemos somente uma campanha financeira uma vez por ano, que é nos Céus Abertos. Acredito que também vocês são assim. E olha, eu fico bem tranquilo de falar disso aqui, porque eu conheço os pastores daqui, o pessoal que administra tudo isso aqui, e eu sei que vai ser muito bem utilizado, por isso que eu estou bem tranquilo. Mas os Céus Abertos é um mês que a gente faz um propósito de oferta diferenciada. E é assim, ó, eu queria incentivar você a pegar. Então é assim, ó, se você quiser já vir pegar, está aqui, eu quero colocar na sua mão. Venha pegar a crédito. Será que Deus vai falar comigo? Não sei, mas eu já vou lá pegar o meu envelope, porque eu creio que Ele vai falar, então eu já vou pegar. Eu creio que Ele tem uma bênção para mim, então eu já vou lá pegar. Então, se você quiser, a hora que você quiser, você levanta do banco, vem aqui, você não vai me atrapalhar.
Enquanto eu estiver pregando, você vem aqui e você diz quantos você quer. Pastor, eu quero 3, eu quero 4, eu quero 5, eu quero 10. Irmãos, isso aqui é uma oferta de 153. Se a gente sair comer uma pizza com a família, a gente gasta 153. Isso não é um abuso. E por que eu estou falando? Então essa oferta é uma oferta que a gente faz anual. Então pegue mesmo. O envelope de ontem serviu para aquilo que você recebeu ontem. O que você vai receber hoje é esse outro. Você está entendendo? Pastor, mas eu vou me comprometer. Melhor se comprometer com Deus do que com tantas outras coisas, meus irmãos. Se a gente não gastar com Deus, a gente vai gastar no final do ano, com tantas outras coisas. Então leve, venha buscar. Eu fui levado ao pastor no ano de 1980. A maioria aqui não tinha nem nascido. Aqui, irmão. Pega aqui da minha mão. Quantos você quer? Não se constranja, pode vir. Se eu gastar tempo só dando um envelope para você, eu já estou satisfeito. Acredite, você vai levar um milagre. Deus fale com você. Eu sou pastor, como eu disse para vocês, desde 1980. E tem coisas nesses 80, 2000, 20, 45 anos, que é só a oferta que quebra. Eu não sei porquê, irmãos. Isso é uma coisa que eu não compreendi até hoje. Tem coisas que a oferta ela quebra. E tem coisas que sem ela você não consegue quebrar. E eu não sei porquê. Jesus disse assim: o único que pode concorrer comigo na divindade sua é o dinheiro. Não é o diabo. É o dinheiro. Então venha mesmo. Quebre. Seja aquela pessoa lá na sua casa. Talvez lá na casa da gente nunca ninguém pegou 2, 3, 4, 10 envelopes. Seja você o camarada, a mulher que vai quebrar isso. Esse estigma. Ah, pastor, eu pego só um. Não. Mas se você quiser vir pegar um, também venha. Pega um hoje, pega outro amanhã. Eu estou incentivando você para que cada noite você pegue um. Não volte. Não volte de mãos abanando, meus irmãos. Não volte. Pegue mesmo. Então eu me sinto bem tranquilo, tá, pastor Nel, de falar isso para o pessoal aqui. Tá? E quando eu estiver falando, se você pegou uma chave, eu quero que essa chave esteja atrelada a um desses envelopes.
Não deixa ela passar. Levanta. Isso aí que ele falou é para mim. Levanta e vem aqui. Não perca. Não perca. Não volte para casa e chore depois. Não faça isso. Tá bom? Não perca. Não perca porque a gente deixa passar as oportunidades da vida e depois lá na frente se lamenta. Uma vez, meus irmãos, não sei se eu devia, nem pensei que ia contar isso aqui. Deus disse para mim assim: me faça uma oferta. Eu confesso para você que eu não tenho problema com oferta. Não tenho. E minha esposa muito menos. Quando ela falar que vai dar uma oferta, eu fico preocupado. E lá em casa a gente não tem problema com oferta. Não tem. E uma vez Deus disse para mim assim: me faça uma oferta. Eu disse: ok, Senhor. Vou fazer essa oferta. E eu disse assim: bom, eu vou fazer essa oferta tal dia. Tal dia. Mas Deus não falou isso. Me faça uma oferta daqui uma semana. Me faça uma oferta daqui 10 dias. Ele me disse: faça uma oferta. E eu não disse não, eu só disse: eu vou fazer tal dia. Porque eu queria pôr alguma coisa expressiva. Mas mal sabia eu que a oferta que ele estava pedindo, era por uma das coisas que eu mais tinha sonhado na minha vida. E eu perdi. Chorei. Chorei, mas perdi. Por isso que eu digo para você, depois daquele dia eu nunca mais deixei. Quando Deus fala comigo, eu já pego, para não ter problema. Para o diabo não botar minhoca na minha cabeça, nem no meu coração. Hoje eu vim falar sobre milagre. Você não vai perder. Eu vim falar sobre milagres. Não sei até onde nós vamos, por isso fique tranquilo, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda que a gente precisa crer que Deus é um Deus de milagres. Muita coisa se tem dito aí, que milagres foi para os tempos passados, foi para o tempo dos apóstolos, dos discípulos e tudo mais, mas não é verdade. Deus é um Deus que realiza milagres. E eu faço uma pergunta para você: o que é que você faz quando a dificuldade bate na sua porta? O que é que você faz? Qual é a tua atitude? Para onde você vai? Para que lado você corre? Por isso eu vou falar sobre milagre. E por isso que eu estou te dizendo, creia que Deus é um Deus de milagres. Porque quando o negócio é impossível, esqueça com você. Esse negócio é de Deus. Impossível é para Ele. A gente joga nele, joga para Ele. A gente não tem que tentar resolver. Porque Deus é aquele que tem todas as possibilidades. Quando não há nenhuma
impossibilidade na minha e na sua mão. Deus é assim. Segundo, não se precipite. Quando você tiver problema, vá a Deus. Fala com Ele. Nós já vamos entrar no texto, tá? Só estou tentando dar uma... Quando tiver um problema, então vá a Deus. Não tente definir a questão, o problema, dizendo assim, ó, agora perdi. Agora não tem mais jeito. Não, agora o que é que eu vou fazer? Não tente nunca fazer isto. Se você crê que Deus pode fazer um milagre, você está certo. Por isso não diga, perdi. Então, primeiro, milagres, eles são precedidos de atitudes. Por isso que eu falei do envelope. E sabe o que eu tenho percebido ao longo do meu tempo de ministério? É que muitas vezes nós estamos envolvidos em problemas, em dificuldades, em situações difíceis, e nós achamos que as coisas vão se desenrolar naturalmente, e não tomamos nenhuma atitude. Não fazemos nada. Não tomamos uma iniciativa, achando que as coisas vão se resolver de maneira natural. E quando você olha na Bíblia, você vê que não é bem assim, meus irmãos. A maioria dos milagres que Jesus realizou, que quando você lê o texto bíblico, você percebe isso, ele é precedido de uma atitude da pessoa que recebe o milagre. Isso quer dizer, antes do milagre, essa pessoa fez alguma coisa. Você pode observar isso. Olha para a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela teve que tomar uma atitude difícil, no seu estado grave, de ir até Jesus. Abrir caminho, entrar por entre as pessoas, tocar em Jesus e ser curado. Lembra do Bartimeu? Jesus passando, ele gritava, Jesus, olha para mim, tem misericórdia. O pessoal todo dizendo, fique quieto, rapaz, o que você está pensando? Você quer atrapalhar aí? Jesus tem tanta coisa para fazer. E a Bíblia diz que quanto mais o pessoal o repreendia, tentava intimidá-lo, mais alto ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus parou e mandou chamar o Bartimeu. Lembra da história do Jairo? Ele vai até Jesus. Ele diz, Jesus, vai lá na minha casa, a minha filha está à morte. Ele era um membro da sinagoga, do Sinédrio, era uma pessoa que não poderia ser vista com Jesus. Pegaria mal para ele, segundo a religião judaica do seu momento. Mas ele quebra tudo isso, deixa tudo isso de lado e vai onde Jesus está e pede. Eles tiveram uma atitude. Então, milagres, irmãos, são realizados a partir de alguma coisa que a gente tem nas mãos, não a partir daquilo que a gente não tem. Por isso não diga, eu não tenho. Nunca diga isso. Nunca diga, não tenho.
O milagre sempre ele vem daquilo que nós temos na mão. Lembra do que Deus falou com Moisés? Moisés, o que é que você tem na mão? Um cajado. Muito bem, com esse cajado aí você vai libertar Israel do Egito. Lembra? André, o que você tem na mão, André? Senhor, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Senhor, eu peguei daquele garotinho ali, ele estava fazendo um lanche escondido. É a única coisa que a gente tem para comer aqui. Ok, André? Me dê. Eu vou alimentar essa multidão com esses 5 pães e 2 peixinhos. Lembra o que ele disse para o Davi? Davi, o que você tem na mão? Eu tenho uma funda. Davi, vai lá. Com essa funda você vai vencer. Com essa funda você vai derrubar o gigante. Deus faz um milagre. Deus faz o milagre a partir do que você tem, não a partir do que você não tenha. Ponha o que você tem nas mãos de Deus hoje, e Ele vai fazer coisas espetaculares. Aleluia! Acredite no que eu estou te falando. Nós já vamos entrar no texto, tá? Eu preciso explicar sobre essa oferta. Aliás, se você pegar bastante, eu perguntei se tinha mais. Quantos você quer? Assim, ó, pastor, mas eu posso pegar uns 10 aí e passar na máquina? Eu não sou pastor daqui, mas eu acho que você pode. Pode. Passa na máquina. Quantos você quer? Passa na máquina. Parcela. Passa na máquina. Você não vai comprar presente, não vai parcelar em 2 vezes? Passa lá, parcela, faz qualquer coisa. Mas não deixa. Quantos você quer? Então eu estava falando do Davi, né? Era do Davi que eu estava falando, Davi, o que você tem na mão? Tem uma funda. Pois é, você vai vencer com essa funda. Agora, deixe-me falar uma coisa interessante. Alguns acham que aquela funda do Davi... Quantos a senhora quer? Davi tinha uma funda. Às vezes a gente acha que funda era uma coisa, sei lá, um estilingue, sei lá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês, tem o pastor Dirceu, o pastor Nel, eles são muito da palavra. Não sei se vocês vão conseguir responder. Quem matou o gigante Golias? Pensa bem. Davi. Vou ajudar você. Davi. Não é interessante? Agora eu vou fazer uma mais difícil. Com o que Davi matou o gigante Golias? A funda. Deixa eu explicar isso aqui.
Tem gente que acha que a funda que Davi usou era um instrumento improvisado, mas na verdade não era. É mais ou menos assim, se eu posso explicar para você. O Davi não pegou a funda pensando assim, olha, a espada do Saul é muito grande. E Saul era um homem extremamente alto. A Bíblia diz que dos ombros para cima, o Saul se destacava. Então, eu servi o exército, a espada no nosso exército brasileiro, ela tem 3 tamanhos, 90 centímetros, 1 metro e 1,10 m. De acordo com a altura do soldado, é o comprimento da espada. Não sei como era no tempo de Davi, mas com certeza não era uma espada pequena. Saul era um homem muito grande, muito forte, ele era um homem assim. Lembra que tentam colocar a vestimenta de Saul sobre Davi, ele disse, não dá, esse apetrecho aqui não vai funcionar. Mas não pense que Davi falou assim, não, a espada do Saul é muito grande, eu vou de funda mesmo. Não é bem assim o negócio. O exército de Israel, ele se dividia em 3 armas, se é assim que eu posso dizer. Primeiro era a cavalaria. A cavalaria era aquela que tinha o carro, tipo de uma biga, uma charretinha, puxada por cavalos. Era o pessoal que muitas vezes partia na frente, o soldado ia com lança. Depois ele tinha, o segundo era a artilharia. A artilharia é aquele pessoal que ficava um pouco mais atrás, e eles eram aqueles que jogavam o arco e flecha e a funda. E o terceiro deles era a infantaria, que era aquele soldado que ia com a espada na mão, aquele soldado que fazia o corpo a corpo, enfrentava o soldado na guerra, corpo a corpo. Agora aqui tem um mistério nesse negócio aqui. E eu vou fazendo as perguntas aqui, porque vocês são bons de Bíblia. Sabe qual era a tribo de Israel especialista em funda? Agora o troço está pegando, né? Eu vou dar uma deixa. Era a tribo de Benjamim. Eles eram especialistas em funda. Saul era de que tribo? Benjamim. Saul era especialista em funda. Olha o que, ponha lá para mim, 1 Crônicas 12, 2. Olha o que a Bíblia diz da família de Saul e da tribo de Benjamim. Tanto com a mão esquerda, quanto com a mão direita, utilizavam arco e flecha e funda para atirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim, que eram parentes de Saul. A minha versão diz mais ou menos assim: tanto com a mão direita como com a esquerda, eles não erravam o alvo com o arco e a funda. Olha que coisa interessante. Saul era especialista. Se a tribo de Benjamim era a tribo da onde Saul saiu e era especialista com a funda, pergunto, vocês são inteligentes, quem seria o homem mais apropriado para derrubar o gigante? Saul. Davi não é da tribo de Benjamim. Saul era o homem. Mas agora venho com uma pergunta difícil, Quem foi o homem que matou o gigante?
Davi. O que é que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Deus não usa especialistas. Deus usa homens que tenham coragem. Se você não tiver coragem, esqueça, filho. Saul deveria ter ido lá, mas ele não foi. E depois ele fica triste, porque as mulheres começam a cantar: Saul matou 1000 e Davi 10.000. Ele fica triste, mas não tem coragem. É forte isso. Direite-se. Levante-se. Tome uma postura. Aleluia. Tenha coragem. Aleluia. É para quem tem coragem, irmãos. Você entende? Às vezes nós queremos, por causa da nossa habilidade, acharmos que nós vamos conseguir. Mas Davi não tinha essa habilidade, mas ele foi lá. Ele foi lá. Por quê? Porque quando ele chegou lá, ele disse assim: ó, você vem a mim com lanças e espadas, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E talvez você esteja pensando assim: ah, mas eu não senti de pegar o envelope. Você é doido. Me diga onde que Davi sentiu para descer, ou recebeu alguma direção. Deus nunca disse assim: Davi, vai lá e mata ele. Ele decidiu. Deus não falou nada, você nunca vai encontrar um texto bíblico, Deus dizendo: vai lá, eu estou te mandando, pega. Não, ele decidiu ir. Você entende, irmão? Eu posso vir pregar outro dia? Agora, vamos para o texto, Esse texto que nós lemos, ele é espetacular. Então, é para os corajosos. Pastor, mas e daí? Venha pegar. Faz uma noite de hora extra e você traz. Venha pegar. Deixa para Deus resolver como é que esse negócio vai acontecer lá na frente. Aleluia.
Vem, se você quiser vir pegar para o teu filho, pela tua filha, pelo teu neto, pela tua mãe, pelo teu pai, pelo teu tio, pela tua esposa, pelo teu marido. Ah, irmão, isso aqui não... Quantos você quer, irmão? Pelo seu pai. Josué fez isso. E eu ia. Em nome de Jesus. Oh, Deus bom. Poxa, senhora, quer, irmã? Essa história é impressionante, porque ela fala de um homem que precisava ser alcançado por um milagre. E o fantástico aqui da história, que é sobre salvar. Jesus vai salvar esse homem. Não esqueça, ele é um leproso. Vocês quase esqueceram o texto que eu li, né? Ele é um leproso. E Jesus vem para salvar a vida desse homem. E a salvação, os teólogos apontam ela para vários ramos. Você pode ser salvo dos pecados, você pode ser salvo de uma dívida, você pode ser salvo de um sofrimento, você pode ser salvo de um tormento. E esse homem, ele vai ser alcançado por Jesus e ser salvo da sua enfermidade, da sua doença. E no caso aqui desse homem, da sua lepra. O texto diz que ele vem a Jesus. Lembre-se, esse homem, ele tem os espaços dele reduzidos. Por quê? A lepra nos tempos bíblicos, o que acontecia com ela? Se alguém era leproso e se alguém deveria ficar exilado, ele deveria ser afastado da família, ele deveria ser afastado do trabalho, ele deveria ser afastado dos amigos, ele deveria ser afastado do templo, e ele deveria ir para um lugar de isolamento, porque a lepra era uma doença contagiosa. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele vem a Jesus, então ele tem os seus espaços reduzidos. A geografia do seu andar é muito curta. Ele não é bem-vindo nos lugares. Ele não é bem quisto. E esse homem tem sobre os seus ombros um estigma. O leproso. Tem, é um leproso. Já viu quando a gente tem um estigma? Ah, do que você está falando? Ah, estou falando do João. Qual João? Aquele João. E aí vem o estigma, já viu isso? Esse era um homem, ele era leproso. Deveria estar isolado de tudo isso que eu falei, da família, da sociedade, dos amigos, do templo. Mas ele abre, ele rompe, ele toma uma decisão. Ele diz, eu não vou ficar aqui. Ou até quando eu vou ficar aqui e não vou ter a resposta, a solução, a saída para a minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa.
E quando você lê os textos, você percebe que a fama de Jesus está se alargando. E quem sabe ele ouviu falar alguma coisa a respeito de Jesus curar. E note bem que isso aqui é chamado de um milagre messiânico. Porque a cura de um leproso, os judeus achavam que só o Messias poderia fazer. Porque até o dia que Jesus cura esse homem, só tinha tido 2 casos de lepra. E um era de Miriam, que foi antes da lei de Moisés, e o outro não foi de um judeu, foi de um general. Lembra? Então não havia, nenhum judeu ainda teria ido ao templo e fazer aquilo que Levítico diz no capítulo 13 e 14, que era se mostrar ao sacerdote porque ele tinha sido curado da lepra. Por isso eles entendiam que só o Messias, quando viesse, poderia realizar um milagre desse tipo. E é esse o milagre que Jesus vai realizar aqui, a cura do leproso. E aí então esse homem rompe e ele vem. E ele vem sobre os olhares de todos. O leproso, quando ele estivesse caminhando e alguém viesse na sua direção, ele deveria gritar: imundo, impuro, leproso, para que a pessoa percebesse e desviasse, saísse de sua rota, tomasse outro caminho. Outros dizem que ele tinha que colocar sinos nas suas roupas. E quando alguém que estivesse passando ouvisse, desviava, saía para outro caminho. E então ele vem, ele abre esse caminho e vem a Jesus. Imagine as pessoas que estão à volta de Jesus, porque a Bíblia sempre diz que Jesus estava cercado de pessoas. Esse texto mesmo diz, ele diz assim, ele não diz multidões, nem grandes multidões, ele diz grandes multidões. Imagina o pessoal olhando e dizendo assim: o que esse cara está fazendo aí? Esse cara está no lugar errado. Ele não devia estar aqui. Ele não tem direito de estar aqui. Ele não devia chegar nem perto de Jesus. Ele não só não devia chegar perto de Jesus, como ele não devia ter esse relacionamento que ele acha que pode ter com Jesus. Aqui não é o seu lugar, camarada. Já disseram isso para você? Você já viu quando as pessoas olham para você e dizem assim: você está no lugar errado, aqui não é o teu lugar? Já se sentiu assim? Esse homem deve ser sentido assim. Eles colocavam os olhos mostrando para aquele homem aonde ele deveria estar. E esse homem aqui, de alguma maneira, representa todos esses abandonados, desprezados, colocados à margem, destituídos, sem oportunidades. Seja pelo motivo que for. Ele porque era leproso, mas quantos foram colocados à margem, desprezados? Você já sentiu quando alguém olha para você e diz: você está no lugar errado? Essa poltrona é do pastor Negrano, vai vir pregar aí, que você está sentado nela. Já viu isso? O meu pai já é falecido. Meu pai era intrigante. Ele achava que ele tinha uma cadeira cativa na igreja. Então ele sentava assim, tipo na terceira fileira. Se a senhora tivesse sentada no lugar dele quando ele chegasse, ele pedia para a senhora sair. Eu não sei como é que ele conseguia fazer isso, mas meu pai era assim. Você está no lugar errado. Isso aqui não é lugar para você. Essa oportunidade não é para você. Isso não é para você. Esse sonho não é para você. Esse projeto é muito grande para você. Esse negócio não é para você. Quem você pensa que você é? Você já ouviu isso? Pare de sonhar. Viva
viva a realidade, você parece que anda no mundo das nuvens. Já te falaram isso, irmãos? E o pior é que às vezes a gente acredita e começa a aceitar esse tipo de condição. E aí a gente passa a vida agonizando, como esse homem triste, sem paz, sem resposta para o nosso problema. E talvez tenha alguém aqui hoje rotularam você como aquele camarada que não vai dar certo, como aquele homem que puxou não sei quem. Quantos você quer? Aleluia. Talvez rotularam você. Talvez disseram assim: você é parecido com aquele seu avô, isso e aquilo, aquele seu tio que não deu em nada. Aleluia. Rotulam a gente, já viu? Essa menina não vai dar nada, é que nem a tia dela, é que nem a fulana, é que nem vizinho, é que nem gente que nunca deu certo. E nós às vezes acreditamos nisso. Eu já vi pais, mães dizendo para o filho: você vai puxar aquele bêbado não sei quem. Já não rotularam, talvez, alguém aqui como bêbado, como drogado, como um nóia, como um favelado, como um pobre, como um velho, ou sua velha, o seu feio, sua feia, o seu gordo, sua gorda, sei lá. O pessoal quer rotular, não aceite, não aceite. Eles estão dizendo muitas vezes: esse não é o seu lugar. Mas em nome de Jesus eu te digo: Deus tem lugar para você. Ele está interessado em você. Não importa do que rotule você, não acredita. Acredite no que Deus pensa a seu respeito. Não é seu. Não, você não nasceu para isso. Você é um filho, uma filha de Deus. Deus vai fazer coisas espetaculares na sua vida. Em nome de Jesus. Deixa eu dizer um negócio para vocês, irmão. Eu sou tão limitado que me perco facilmente quando eu estou pregando. Mas não fique constrangido. Venha pegar um envelope. Então, muitas vezes nos rotulam, dizendo: nós não somos daqui, você não é daqui, esse aqui não é seu lugar, esse aqui, você... Mas olha, esse homem não ficou lá esperando. Ele agiu. Ele fez alguma coisa, ele foi atrás. E olha que coisa interessante, ele não foi nesse encontro porque alguém marcou. Ele tomou uma decisão de ir. Não foi alguém dizer assim: olha, eu marquei um negócio para você lá com Jesus, vai lá que talvez você vai ser curado. Não, ele disse: eu vou lá. Ele decidiu ir a Jesus. E ele se levantou e foi. E quando ele chega lá, eu não sei o que esse homem espera, mas ele acredita que Jesus pode fazer aquilo que o seu coração está na expectativa. Ele acreditava que Jesus poderia fazer um milagre na vida dele. Ele acreditava que Jesus poderia fazer o que ninguém mais poderia fazer.
E é por isso que ele vai a Jesus. E quando ele chegou lá, isso que eu acho maravilhoso, ele não ficou olhando para as pessoas, ele fixou os olhos em Jesus. E ele fixou os olhos de Jesus e pensou assim: eu vou me prender nele, eu não vou ficar observando aqui o que um vai dizer, o que um vai falar, o que um vai observar, qual é a crítica que vão fazer à minha pessoa. Ele fixou os olhos em Jesus, ele aprestou os olhos em Jesus, os olhos deles estavam em Jesus e não nas pessoas. E aí então esse homem vem e cai aos pés de Jesus, em atitude de humilhação, atitude de misericórdia. Ele diz: Jesus, bem sei que podes me curar. Olha que oração espetacular, irmãos. Põe o versículo 12 desse capítulo 5 para mim, irmão, na tela. A Bíblia diz que ele prostrou-se e pediu: Jesus, estando Jesus numa cidade, passou um homem coberto de lepra, e quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe. É uma súplica, irmão. Se queres, podes purificar-me. Deixa eu dizer um negócio aqui. Isso aqui não vai comprar o teu milagre. Não é isso que eu estou falando para você. Não se iluda. Não faça isso. No Evangelho de João, eu quero isso só para explicar isso aqui para você. Eu não sei se eu vou conseguir falar, não. Se você adiantar um pouquinho mais as páginas da sua Bíblia, no Evangelho de João, tem a história de Lázaro, Marta e Maria. Lembra? Meus irmãos, eu esqueci de falar isso, pastor Léo, eu preciso falar. Você não precisa trazer hoje. Você pode trazer domingo, semana que vem, até o final da campanha. Tá bom? Por isso não tenha medo, leve medo. Olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 11. Lembra dessa história? Marta chegou, Lázaro está morrendo. Ela pega alguns servos, alguns discípulos e diz: vai até Jesus, pede para Jesus vir aqui, porque Lázaro, o amigo dele, que ele tanto ama, está à morte. E aí Jesus, esse pessoal vai lá, fala para Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus fica mais 2 dias lá. E quando Jesus vem, Lázaro já está morto. Vocês conhecem essa história. Está em João capítulo 11. Aí o que acontece? Quando Jesus vem, a Marta vai encontrar Jesus. A Marta vai encontrar Jesus. E olha que frase interessante que ela diz. Capítulo 11 de João, versículo 21. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão Lázaro não teria morrido. Não é assim que a Marta diz? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe o que Marta estava dizendo? Ela estava dizendo assim: Jesus, o Senhor não prestou atenção quando eu pedi. Quando eu mandei os homens lá para falar com o Senhor, o caso era grave. O Senhor não deu atenção, Jesus. O Senhor não prestou atenção. E agora está muito tarde. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Agora, olha o que Maria disse. Capítulo 11, versículo 32. Quando Maria chegou aos pés, ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Eles não disseram a mesma frase? Só que Marta chegou assim: Jesus, se o senhor tivesse vindo aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria não. Maria disse assim: Jesus, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão, ele não teria morrido. Uma dá uma bronca. É a mesma frase. Sabe o que eu estou dizendo? Deus quer fazer um milagre na minha e na sua vida. E eu não vou cobrar com esse envelope. Mas eu vou falar a Jesus uma coisa mais ou menos assim: Senhor, eu não sei o que é que eu tenho que fazer para este milagre acontecer, mas eu vou começar a partir de algo. Aleluia. É isso. Irmãos, olha, aproveitando que eu estou nessa história, olha o versículo 28 do capítulo 11. Quando Jesus vem, Marta diz assim: se o Senhor tivesse vindo antes, dado atenção quando eu te disse, ele não teria morrido, Jesus. Marta estava irritada porque Jesus não respondeu no tempo dela. Já viu o crente assim? Ela ora e Jesus tem que responder no seu tempo. E daí ela vai, quando Jesus vem, ela vai encontrar Jesus, diz isso para Jesus, mas ela está irritada. Ela está sem paciência. Lê esse versículo 28. E depois de dizer isso, ela foi para casa. Ela chamou a Maria à parte e disse: quando você está irritado com Deus, você diz coisas que Ele nem disse que disse. Olha o que ela disse: vai lá falar com Jesus, que Ele quer falar com você. Jesus não disse isso. Porque ela está irritada. Sabe por quê? Porque a coisa não veio a seu tempo. Não veio do jeito que ela queria. O irmão que ela queria vivo morreu. A porta que ela queria aberta fechou. Agora, olha que coisa interessante, meus irmãos. Quando Marta fez isso com Jesus, sabe o que aconteceu? Lembre-se da história: Jesus está vindo. Quando ela vai encontrar e diz isso para Jesus, ele para. Leia agora o versículo 30. Aí ela vai, manda Maria, diz: Maria, Jesus quer falar com você. A Maria levanta, vai correndo. E olha onde a Maria vai encontrar Jesus. Versículo 29. Quando Maria ouviu isso, levantou-se e foi depressa até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia. Aonde? Onde Marta o havia encontrado. Existem duas coisas que param Deus na nossa vida. Uma é a falta de fé. Deus para. Ele não consegue agir onde não tem fé, aonde eu não acredito. Ele para. E a outra é quando eu acredito. Ele para fazer o que precisa na minha vida. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela está caminhando, ela vai indo. Jesus está caminhando e a filha do Jairo está morrendo. E Jesus não pode parar, porque senão ela vai morrer. E se ela morrer, vai conseguir o lado, ele vai chegar muito tarde. E ele não pode parar. Mas a mulher toca nele. Ele sai de tudo, ele é curado, e Jesus para. Ele diz:
que é que você precisa? A Maria vai lá onde que Jesus está, exatamente onde Marta fez ele parar. A nossa incredulidade faz exatamente isso. Ele permanecia lá em pé. E aí então a Maria vai lá e diz assim: Jesus, não sei o que fazer. Se o Senhor estivesse aqui, Jesus, Lázaro não teria morrido. Mas que bom que o Senhor está aqui, porque o Senhor é Deus de milagre. Lembra que eu falei para você que eu perdi aquele? Chorei. Mas o Lázaro não fica morto. Deus me deu 4 vezes mais daquilo que eu perdi. Eu chorei. E quando eu penso, choro até hoje. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele multiplica. Aí o que acontece? Olha o que o texto diz. Lucas capítulo 5, versículo 13. Quando o homem chegou para Jesus e disse assim: Jesus, eu bem sei que podes me curar. Então Jesus olha para ele e diz assim: eu posso. Olha que coisa interessante, esse homem, ele não tinha dúvida de que Jesus poderia fazer um milagre na vida dele. A única dúvida dele era que Jesus queria ou não. Leia o texto. Olha o que ele diz. Senhor, se quiser, versículo 12, se quiser, o Senhor pode. Ele sabia que Jesus podia. Ele só que estava em dúvida se Jesus queria ou não. Esse é outro grande problema nosso. Nós achamos que Deus parece que tem prazer em dizer para a gente não. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus é o Deus do sim. Quando você olha cada oração, cada pedido feito a Deus, raramente Ele fica ou em silêncio, ou Ele diz não. Deus é o Deus do sim. Eu não sei por que é que nós temos esse pensamento de que se pedimos alguma coisa a Deus e por uma situação ou outra, essa coisa não acontece muito rápida, Deus está dizendo não. Mas eu vou te dizer, Deus não é Deus do não, Ele é o do sim. Aleluia. E quando Ele diz não, a gente ainda pode negociar com Ele. Mesmo quando Ele diz não, ainda você pode argumentar com Ele. Eu não sei de onde que você tirou isso e pôs na sua cabeça de que Ele vai te responder não. Mas Ele, pastor, Ele não me disse nada, então espere. Ele te disse não, então espere. Ele te falou alguma coisa? Não, então espere. Ele te mostrou alguma coisa? Não, então espere. Não receba como não. Da onde que você tirou que Ele te disse não? Ele é o Deus do sim. Olha o que ele respondeu para o leproso: eu quero, seja curado. Jesus não olhou e disse assim: bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem é você? Quem é você? Porque o cara, para estar leproso, era como se ele tivesse um juízo de Deus sobre a sua vida. Ele sabia disso, por causa do cerimonial, da lei cerimonial. Mas Jesus não disse: deixa eu dar uma olhadinha na tua ficha. Você não era boa pinta não, hein, cara?
Você está devendo aqui, não? Não. Jesus, se tu quiseres, tu podes me limpar. E Jesus disse, eu quero. Mas talvez você esteja perguntando assim, pastor, mas por que às vezes Deus demora para responder? Já se perguntou? Sabe, irmão, deixa eu contar um negócio para você. Eu não sei por que eu preparei esse esboço aqui, viu? Estou falando para você, eu não sei por quê. Sabe por que Deus... Talvez você já se perguntou, mas por que Deus demora, pastor? Parece que Deus gosta desse negócio. Não. Se você gosta de respostas rápidas, isso é maravilhoso. Eu também gosto. Mas entenda uma coisa, a resposta rápida não te muda nem te molda. E se Deus está querendo fazer alguma coisa na minha vida, me moldar, Ele vai me fazer esperar. Você entende? Por que às vezes a gente precisa esperar? Não é porque Ele não quer. É porque se Ele quer moldar, e a gente é duro de se deixar moldar. Mas entenda uma coisa, a sua oração não fica perdida, não fica no vácuo, não fica no vazio. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. E aquele homem disse, Senhor, Tu podes. E ele disse, eu posso e eu quero. E Deus tem algo espetacular para fazer na sua vida hoje aqui, meu irmão. Eu vou dizer um negócio para você, eu não sei por que é que você entrou aqui, eu não sei como é que você entrou aqui, mas eu preciso encerrar. Venha pegar enquanto você está lá. Sabe qual é o problema nosso? Às vezes a gente acha que Jesus não pode fazer aquilo que Ele... Não, Ele curou esse leproso aí, mas na minha vida aqui é muito difícil, meu problema é muito difícil, pastor. Eu vou dizer um negócio para você. É assim, ó, irmãos, existem algumas expressões bíblicas que a gente gosta de usar, você já viu alguns refrões? Se Deus é por nós, quem será contra nós, já viu? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já viu isso aí? Sou mais do que vencedor por aquele que nos ama, né? Mas tem um aqui na Bíblia que eu gosto muito, ele está no Isaías capítulo 43, 13. Eu acho espetacular. E esse texto diz assim, agindo eu, quem impedirá? Esse é o problema nosso. Isso sempre fizeram com Jesus. E agora? O que é que o Senhor vai fazer? E às vezes a gente vem com o problema da gente e a gente acha que Jesus não pode fazer nada. Isso é o que sempre fizeram. Quantas vezes você já ouviu dizerem assim, e agora é que eu quero ver? Você lembra quando o primeiro casal pecou? E agora, Deus? O que é que vai acontecer? Deus disse, eu vou suscitar a semente da mulher. E a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Mas e agora, Jesus? A maldade já se alastrou no mundo. Não tem problema, eu faço chover sobre a terra. Tá bom. Mas e aí? Agindo eu, quem impedirá? Mas aí o que aconteceu? Alguém se levantou e disse, vamos fazer uma torre. E agora, Senhor? O Senhor disse que ia fazer esse negócio e agora eles estão se rebelando. Não tem problema, eu divido as nações, porque agindo eu, quem impedirá? Mas o Senhor disse que não ia fazer muitas nações, o Senhor queria uma nação. Não tem problema, eu começo tudo de novo, num camarada chamado Abraão, porque agindo eu, quem impedirá? Mas o Abraão, ele casou com uma mulher que é estéril. É?
Mas eu dou um filho a ela, porque agindo eu, quem impedirá? Mas o filho dele casou com uma mulher que também é estéril. Não tem problema, eu dei o filho para a mãe dele, eu vou dar para a esposa dele também, porque agindo eu, quem impedirá? Mas o neto dele casou com uma mulher que também é estéril. Não tem problema, eu também dou filho a ela, porque agindo eu, quem impedirá? Mas esse povo agora foi parar no Egito. Não tem problema nenhum. Eu tiro eles do Egito, porque agindo eu, quem impedirá? Mas o faraó não vai querer, mas agindo eu, quem impedirá? Eles saíram, e o Mar Vermelho agora? Não tem problema, eu divido o Mar Vermelho, porque agindo eu, quem impedirá? Mas agora eles estão diante da terra, e na terra tem gigantes, como é que nós vamos fazer? Não tem problema, eu tiro os gigantes da terra e ponho vocês lá, porque agindo eu, quem impedirá? Mas agora eles querem um rei. Não tem problema nenhum, eu tenho um rei segundo o meu coração, porque agindo eu, quem impedirá? E aí vem Jesus. Aí agora julgaram ele, prenderam ele, estão crucificando ele, mataram ele, não tem problema, eu ressuscito ele, porque agindo eu, quem impedirá? Mas agora ele foi para a glória, não tem problema, eu vou deixar o Espírito Santo, porque agindo eu, quem impedirá? Mas e a igreja, daí como é que vai ficar? Não se preocupe, eu vou preparar um lugar, vou vir buscar ela, porque agindo eu, quem impedirá? Tire da sua bendita cabeça que Deus não pode resolver o seu problema. Agindo Deus, quem vai impedir? Não há ninguém que possa impedir. Quebre esse negócio hoje. Agindo Deus, esse inimigo não vai, ele não pode resistir. Ele não tem como resistir, em nome de Jesus. Porque agindo Deus, quem impedirá? Ele não vai resistir você, em nome de Jesus. Porque se Deus agir, não vai ter como impedi-lo. Lembra da pergunta da Maria? Como é possível, Senhor? Agindo ele, ninguém pode impedir. Como é possível, Senhor? Não conheço o varão e dar gerar um filho. Lembram que Sara pergunta: como é possível? Eu já estou velha, gerar um filho. E o que é que o anjo disse? O que é impossível para você é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. E agindo ele, quem impedirá? Ninguém. Não é a tua doença, não é o teu problema, não é o teu filho, a tua família, o teu trabalho, o negócio que está no juízo, eu não sei, a tua doença, a tua enfermidade. Agindo Deus, quem impedirá? Essa é a pergunta. Irmãos, eu não sei se eu pude ajudar você nessa noite, mas eu já abusei do horário. Eu só queria orar por você. Talvez você foi discriminado. Disseram para você, você não. Isso é muita areia para o seu caminhão, rapaz. Para com esse pensamento. Esse cargo não é para você. Essa função não é para você. Isso é o que dizem. Mas Deus diz outra coisa: agindo eu, quem impedirá? Talvez o médico deu um diagnóstico difícil, mas Deus disse: aquele homem eu quero, se limpo. Irmãos, só para você entender, quando Lucas relata aquele homem que ele estava coberto de lepra da cabeça aos pés, isso Lucas está dizendo que o estado daquele homem era terminal.
Quer dizer que aquele homem estava num estado terminal. Talvez não tivesse mais a ponta dos dedos, nem a ponta do nariz. As cartilagens estavam comidas. Aquele homem estava numa situação crítica. Mas Jesus olhou para ele e disse assim: eu quero ser limpo. E quanto precisou disso? Um momento. E o homem ficou limpo.